Bom, pessoal, vamos falar assim sobre uma evolução no sentido de relacionar a equação de reta em um plano, certo? Vamos perceber que as retas podem ser escritas na forma ax mais by mais c igual a zero e aproximar muito daquilo que vocês estudaram no ensino médio. Dado uma reta t num plano, temos duas possibilidades. A reta t é uma reta paralela ao eixo y, ou seja, anda lado a lado ali com o eixo y sem tocar o eixo y, ou ela intersecta o eixo y. E se ela intersectar o eixo y, ela pode ser escrita como y igual a mx mais b. Certinho? Então, eu coloquei aqui três situações. Essa reta aqui que chamei de t, que é paralela ao eixo y. A reta s, que é paralela ao eixo x. E a reta r, que forma um certo grau de inclinação com o eixo x, y. Certo? Então, a reta S, né, que é essa reta aqui paralela ao eixo X, veja só, não importa o valor de X que eu pegar, a reta vai estar sempre passando pelo ponto A. Então, a reta do tipo Y é igual a A. Um exemplo de retas desse tipo é Y igual a 3, Y igual a 5, Y igual a raiz de 2. Então, ela nunca tocará o eixo X, vai ser sempre paralela. Certinho? A outra reta interessante é a reta T, certo? Olha só, vamos pegar aqui a reta T paralela ao eixo Y. Então, não importa o valor de Y, ela vai estar sempre passando em que ponto? No ponto D, certo? Então, ela vai estar sempre aqui, paralela ao eixo Y. Não importa o valor de Y, vai dar sempre D. Então, X é igual a D, sempre. A terceira reta, que é a R, que é a mais interessante, essa intercepta o eixo OY, tendo A e B, né? Tais que Y é igual a X mais B, que é aquela parte interessante que eu disse a vocês. Interessante aqui, eu digo mx mais b, e aqui eu falei ax mais b. Não importa, a letra é o que menos interessa. Eu só troquei aqui para ficar mais próximo do que eu disse para vocês no início da aula. Então, se isso acontecer, né, nós podemos encontrar uma forma genérica de estabelecer todas essas retas, de tal forma que elas podem ser chamadas de ax mais by mais c igual a zero. Vamos ver? Vou pegar aqui um exemplo de uma reta y igual a 5. Se o y é igual a 5, esse 5 está no segundo membro, aqui na segunda parte da equação. Passando para a primeira parte da sentença, eu tenho que y menos 5 é igual a zero, porque aqui o y aparece como positivo, né? Veja só, se eu colocar aqui 0x é ax mais by mais c. Se eu colocar 0x mais 1y menos 5 igual a zero, nós podemos escrever essa equação do tipo ax mais by mais c de forma perfeita, uma vez que 0x é zero. Sobra aqui, então, 1 vezes y, y menos 5 é igual a zero. Pegando outro exemplo, nós vamos ter que x igual a menos 3. Se x é igual a menos 3, isso significa que x mais 3 vai dar zero, não é isso? Aqui é negativo, então aparece aqui pelo primeiro lado da sentença positivo. Dá de ser escrito também como 1x mais 0y mais 3. Com certeza que 0 vezes y é zero. Então, sobraria aqui 1 vezes x mais 3 igual a zero. E a terceira, y é igual a meio x menos 2. Bom, já aprendemos a fazer essa subtração aqui, né, ou soma, como queremos chamar. Então, nós vamos ter aqui 1x menos 4, tudo isso dividido por 2. Certo? Multiplicando cruzado, fazendo toda aquela relação. Bom, aqui é 1x menos 4 dividido por 2. Então, passa para cá multiplicando. Então, nós vamos ter 2x é igual 2y, perdão, é igual a 1x menos 4. Então, 2y menos 1x, né, que está aqui positivo, aparece aqui negativo. O menos 4 aparece aqui positivo. Tudo isso não ficou ninguém, pessoal. Então, vai ser igual a zero. Então, 2y menos 1x mais 4 é igual a zero. Aí está. Escrevemos a nossa equação do tipo y igual a x mais b em uma equação do tipo ax mais by mais c. Com isso, a gente consegue estabelecer outras relações, certo? Veja só, vamos considerar a reta y igual a 2x mais 3 e o ponto A 0 e 3. Vamos determinar a reta perpendicular agora que passa, né? A reta perpendicular a S que passa pelo ponto A. Bom, eu tenho aqui então a equação do tipo y igual a 2x mais 3,
certo? E temos a relação que a multiplicação do coeficiente angular das duas retas tem que dar menos 1. Então, o coeficiente angular de S é m, e vamos considerar que o coeficiente da outra reta é n, certo? O coeficiente de m eu sei que é 2, de n eu não conheço, que é a reta que é perpendicular à reta S. Mas eu sei que m vezes n tem que dar menos 1, então 2 vezes n tem que dar menos 1. Logo, n é menos meio, certo? Fazendo essa relação que vamos chegar em menos meio. Substituindo esse menos meio aqui no lugar do m, na nossa equação para encontrar a nossa reta, a equação da reta, e substituindo os pontos 0 para x e 3 para y0 e x0, nós vamos ter y menos 3 é igual a menos meio vezes x menos 0. Temos que meio vezes x menos meio x. E menos meio vezes 0 vai dar 0, não precisa acrescentar. O 3 aqui é negativo, ele passa para cá, positivo. Então, vamos obter aqui, novamente, essa reta. Então, mais um exemplo para que vocês possam basear. O que é interessante é que essa reta aqui, ó, 2x mais 3, onde ela passa aqui? Ó, no ponto 3. E onde ela passa aqui no x? No ponto menos 3 sobre 2. Ó, a relação entre esses dois valores. E com isso eu sei também, né, que essa reta aqui, ó, R vai passar no ponto 3. E se eu fizer aqui, ó, 3 dividido por meio, invertendo o sinal aqui positivo, né, vai dar 6. Então, a reta passa nesses dois pontos. Agora, olha só que coisa interessante. Dado duas retas R e S perpendiculares entre si, e vamos considerar que elas são escritas com as seguintes equações. AX mais BY mais C igual a 0, e MX mais NY mais P igual a 0. E vamos relacionar o coeficiente angular entre elas. Primeira coisa, vamos considerar que x é 0. Lembra que quando x era 0, a reta era paralela ao eixo x. Se o x é 0, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma reta desse tipo. Um exemplo dessa reta é tipo y igual a 3. E outra reta, vamos considerar, né, que y é 0, que vai ser uma reta desse tipo aqui. E terceiro modelo, uma reta que intersecta o eixo OY, aonde ela pode ser escrita no tipo y igual a x mais b, certo? Que na verdade são só dois, mas vamos considerar esses três assim para ficar mais claro o estudo de vocês. Primeiro caso, se o A é 0 e o N também é 0, então ó, o A é 0 e o nosso N aqui também é 0. O que vai acontecer se eu pegar A vezes M mais BN? Vamos ver? A vezes M, o A é 0, né? Então vai ficar 0 vezes M. Mais B vezes N. O N considerei que também é 0. Então, AM mais BN vai ficar A 0 vezes M mais B vezes 0, que vai dar 0. Logo, se eu somar AM mais BN, está errado, tá, pessoal? É BN. O resultado tem que dar 0, correto? AM mais BN, o resultado tem que dar 0. Lembrando que eu considerei o A e o N. Agora eu vou considerar o B valendo 0 e o M valendo 0. Se eu pegar AM mais BN, o M vale 0 e o B vale 0. Também vai dar 0. Certo? Agora, se eu pegar duas retas, AX mais BY mais C igual a 0 e MX mais NY mais P igual a 0, aonde essas duas retas, né, são paralelas ao eixo OX ou OY, que está errado também, né? Está com um monte de erros, né? Nós vamos ter a reta AX mais BY mais C igual a 0. Bom, passando o AX para cá e o C para cá, nós vamos ter BY é igual a menos AX menos C. Como é B vezes Y, então ele vem para cá dividindo. Nós vamos ter menos AX menos C dividido por B, que pode ser escrito como menos ABX menos CBX. Certo? Então, essa é a cara da nossa reta. O que é interessante é que o coeficiente angular dessa reta é menos AB. Se eu efetuar a mesma relação na reta MX mais NY mais P igual a 0, e passar esse MX para lá, e o P também, eles vão passar negativo. Agora, N vezes Y está multiplicando, então fica menos MX menos P dividido por N, que pode ser escrito como menos M sobre NX menos PN. E o coeficiente angular da reta é menos MN, certo? Então, nós temos dois coeficientes angulares, que é menos AB e menos MN. E sei que se eu multiplicá-los, o resultado tem que dar menos 1, se elas forem perpendiculares.
e vou considerar essa relação, que essas duas retas vão se cruzar e que elas são perpendiculares, certo? Lembrando que elas não são paralelas, tá? Só corrigindo aqui um errinho aqui. Bom, veja só que vai ficar, os dois são negativos, como está multiplicando, o resultado se torna positivo. Agora, A vezes M, AM. B vezes N, BN. E tudo isso é igual a menos 1. Como é AM dividido por BN, nós vamos ter AM igual a menos 1 vezes BN. Está dividindo, né? Ele aparece aqui, então, multiplicando. Agora, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 6 é 6. 1 vezes BN é BN. Então, AM é igual a menos BN. Como ele é negativo, né? Ele aparece aqui no primeiro lado da sentença como positivo. AM mais BN tem que ser igual a quem? Não ficou ninguém, nós consideramos então que é zero. Ou seja, essa relação também existente aqui nesse terceiro caso.